Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o Patrick da Talhaço Facas Artesanais. Hoje nós estamos aqui apresentando mais um modelo para vocês. Tá? Esse modelo que eu vou apresentar para vocês agora é um modelo que eu, desde quando eu comecei a me interessar por facas, fazer facas e estudar mesmo sobre isso, porque por incrível que pareça, alguns detalhes, algumas coisas a gente tem que estudar para entender o porquê de cada coisa, o porquê de cada formato, o que cada formato vai representar funcionalmente, mecanicamente, né? A gente enfim, tu aprende muita coisa, e aí foi onde eu sempre tive vontade de fazer esse modelo que eu vou mostrar para vocês agora. Até que chegou um dia, eu tô aqui em casa, aqui num domingo, um cara grita lá no portão: "Tio, eu quero 2 facas de tal modelo". E eu até não tinha feito ainda desse modelo de mão, agora me motivou a fazer. Aí quando eu fiz e gostei, já fiz uma 6 ali, já para deixar ali na prateleira ali. Bom, a faca que eu tô falando para vocês é o seguinte: é essa faca aqui, tá? A língua de chimango, que aqui no Rio Grande do Sul ela é muito famosa, bem conhecida por causa do contexto histórico que ela representa, tá? Então vamos lá. Primeiro, a língua de chimango, na história do Rio Grande do Sul, nas guerras que nós tivemos aí no passado, ela conta um lado da coisa que a gente não gosta muito de lembrar, que o pessoal que degolava, né, os degoladores, né, Adão Latorre e outros, né, eram conhecidos por usar facas nesse estilo, tá? E aí eu aprendi uma coisa muito interessante depois, testando ela num churrasco, até junto com o garfo ali. Eu achei uma coisa muito interessante nela, e até é uma mudança depois que eu posso fazer de acordo com cada cliente, o que o cliente pede. Mas eu vou explicar primeiro o conceito dela, tá? Primeiramente, o cabo a gente trabalha aqui como de costume, reutilizando madeiras de moirões. A gente trabalha com madeiras novas também, com outras coisas, mas essa aqui eu não podia fazer essa faca sem ser um moirão de guajuvira, uma guajuvira reutilizada. Ali, ó, o lugar aqui, ó, esse furo aqui é grampo mesmo do arame no moirão, tá? Sempre que eu posso deixar algum detalhe para mostrar que era do moirão, eu deixo, tá? Mas o que acontece? Cara, eu não tenho como falar dessa faca sem lembrar desse contexto, cara, dessa parte triste da história, mas, cara, é muito boa. Então vamos lá. Primeiro, essa nossa aqui é uma faca de aço 5160 virgem, tá? Ela tem 5 mm de espessura, tá? Por que eu optei por fazer ela com 5 mm? Porque como a ponta dela morre a zero, ela tendo uma espessura maior no dorso, isso dá muita força, muita força. O pessoal que gosta aí de caçar javali, que gosta, cara, isso aqui entra que é um... eu fico imaginando que eu vi alguns vídeos do pessoal caçando javali, que eles têm que utilizar o poder de perfuração da faca, uma faca fina, que nem essa daqui, tá? Com essa robustez aqui, cara, é muito forte, ela é muito forte, tá? E aí eu fui testar ela e eu percebi uma coisa interessante. Quando tu faz ela deixando o fio com o dorso largo até o máximo possível, afinando só aqui na pontinha, o que ocorre? Uma faca tradicional, às vezes ela começa com um fio grosso e depois o fio vai ficando fino. Essa aqui, desse jeito, ela é o contrário. Ela inicia com o gume mais aberto, então aqui ela tem mais precisão. E aí, conforme ela vai indo para a ponta, ela vai perdendo um pouco da precisão e tendo a força para estocada, para perfurar. Depois eu cortando a carne no churrasco lá, e tô testando o garfo, tô testando ela e tal, eu achava estranho que ela iniciava o corte de um jeito limpo e depois ela abria
ela não tinha a mesma precisão na ponta. Eu digo, pô, mas não pode, eu afiei, pá. Aí que eu parei para entender o porquê desse formato dela. Quando tu inicia o corte aqui, ela tem a precisão. Depois que ela abriu aqui, a ponta dela, ao contrário das outras facas que costumam ter o fio mais preciso na ponta, ela já está abrindo a carne e não interessa. Se tu parar para pensar, na época em que os degoladores utilizavam ela para isso, cara, eu sei que é algo complicado às vezes de pensar, tem pessoas que têm receio, mas imagina a seguinte situação. Vamos imaginar lá um Adão na torre lá da vida, lá na ponta de uma porteira, lá vai degolar um inimigo dele. O que acontece? Cara, onde que ele precisa ter a maior base e o corte mais preciso? Nessa parte aqui. Porque no momento em que ele está com ela bem firme na mão e ele vai iniciar o corte, eles não degolavam iniciando pela ponta. Eles degolavam iniciando por aqui, pela base da faca. Quando iniciava o corte aqui, aquele corte preciso que abria que nem uma navalha, o resto era só para finalizar o serviço. E não perdia a força na ponta para uma estocada. Aí eu dou um exemplo de caçar javali, de pessoal aí que mata porco, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Na hora que eu fiz ela, eu não tinha entendido isso. Depois de perceber isso, o que acontece? Eu estava vendo alguns modelos da internet, de alguns coteleiros famosos, e o que eles fazem? Para ela manter o poder de corte do início, aqui em cima, eles, a partir dessa parte aqui, eles fazem um falso fio, geralmente, para que o gume consiga manter o tamanho, para ter a mesma precisão na ponta do que o início. Se tu deixar desse jeito, não adianta. Desse jeito, ela tem precisão, mas aqui ela fica tipo um pino, um prego, ela vai cortar mais menos que aqui. Então, dependendo do que tu for fazer com a tua faca, vamos supor, tu vai caçar, eu recomendo dessa forma, com o dorso largo como está mostrando aqui. Se tu vai dizer, não, Patrick, eu vou usar ela só para o churrasco, só para ali para cortar uma carne, o que eu recomendo? Em vez de deixar assim, daqui em diante a gente faz um falso fio para priorizar o tamanho desse gume, para ter uma vazão, para ela ser mais vazada e para ela cortar com mais facilidade na ponta, que nem uma faca normal, tá? Então é isso aí, tá? Se quiser fazer dorso mosqueado, esse tipo de coisa, a gente faz também, não tem problema, tá? Eu fiz assim porque eu achei muito legal assim. Eu pelo menos prefiro às vezes, eu acho mais simples, mais bonito muitas vezes, que muito detalhe, muito. Então tá aí, apresento para vocês a língua de chimango da Talhaço Facas Artesanais. Cara, eu achei muito bonita, muito bonita. E ela é bem complexa de tu fazer o tratamento térmico, porque para tu manter a mesma temperatura em uma área que tem em torno de 3 centímetros de largura e a ponta morre a zero, e tu manter essa temperatura uniforme nela, na forja a carvão ali, que é o que eu faço, ela é bem complexa de fazer, mas é muito legal e muito prazerosa depois de ver, tá? Então aqui, ó, bainha todas as minhas bainhas aqui, quem tem feito é o Rafael Escolto, guasqueiro aqui do meu bairro aqui, tá? Tem outros muito bons, mas o Rafael Escolto é o que faz as bainhas da Talhaço, tá? Então assim, ó, cara, recomendo, é muito bonita, tá? E tem um valor histórico, uma carga histórica muito legal nela, tá? Então, para quem coleciona aí, para quem gosta de faca, recomendo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite, e vamos que vamos pro próximo. Valeu!